Pessoal, Silvia Fernandes falando, do Instituto Silvia Fernandes. Vamos dar continuidade a essa mudança de mindset que a gente tanto precisa, né, para virar um trader de sucesso. Mas se você ainda não assistiu ao vídeo 1 dessa série, clica aqui em cima, assista. Por quê? Nesse primeiro vídeo eu dei uma explicação para vocês do que a gente ia falar, né? Do que é necessário para que você mude o seu mindset para conseguir ter resultados positivos, e você vai precisar fazer exercícios, tá? Então não adianta você seguir assistindo esse vídeo sem parar e estudar, se autoconhecer e responder as perguntinhas. Combinado? Bom, então vocês que já fizeram a lição de casa, vamos prosseguir, tá? Com este material, continua com ele em mãos. Bom, você já pensou, né? Fez o seu plano de trade, já estabeleceu quais são os motivos para você querer ser trader, por que você escolheu essa carreira. E agora, qual o próximo passo? Eu preciso que vocês, a partir de hoje, anotem ou puxem extrato da corretora. De alguma forma, eu preciso que vocês acompanhem a evolução de cada operação que você fez, se ela foi positiva, se ela foi negativa, se ela foi 0 a 0, o que aconteceu, acertei porque eu acertei, errei porque eu errei, tudo isso. Isso primeiro, evita overtrading e faz você ter o controle. Lembra que eu falei que vocês precisam ficar testando a estratégia de 3 a 6 meses? Não adianta nada você ficar de 3 a 6 meses fazendo aquela estratégia funcionar se você não usar o material para nada, correto? Então, por exemplo, eu entrei em 50 trades lá durante esses 3 meses, né? E aí? Não sabe dizer o que aconteceu. Então a gente precisa acompanhar cada operação, por que entrou, como que você estava se sentindo quando abriu essa posição, né? Quanto tempo durou, se operou Brasil, operou Forex, que moeda que era, o que era importante, por que te fez, por que você leu e você achou importante entrar nessa operação. É um diário mesmo, é um diário detalhado do que você está fazendo, por quê. Só assim que você vai olhar para trás e conseguir identificar falhas, e até identificar formas de você operar com mais eficiência, né? Então, você observa, por exemplo, isso acontece, tá, gente? Que a gente faz isso nas mentorias. Então, o que eu tô falando para vocês é coisa que acontece, tá? Não tô inventando nada aqui. Isso é fato. Teve um dos meus mentorandos, ele é excelente em dólar, né? E assim, ele tinha acho que 5 setups na época. Não vou dizer que é ruim 5, mas eu já acho que perde controle para quem tá começando, né? Por isso que eu falo até de 1 ou 2. Mesmo que percam operações. O que aconteceu? Ele adorava uma operação que eu não me lembro qual que era, a setup de entrada. E eu falava pra ele, né? Eu vi o relatório, falava, puxa, mas você viu que esse setup que você adora, você acerta ele 5% das vezes? Eu não lembro exatamente o percentual. Ele, nossa, é verdade. Ou seja, 95% das vezes que ele entrava nesse setup que ele falava que adorava, dava errado. Eu não estou falando que ele errou. Eu estou falando que o trade não andava. Ele era estopado. Ele, nossa. Então, aí a gente observou. Desse setup, tinham 2 que a assertividade era muito maior. Em determinado horário era muito maior. O que ele começou a fazer? A operar mais esses 2 setups naquele horário. Entendeu? E como que ele ia conseguir? Como que você vai conseguir identificar as falhas? Identificar os acertos para você buscar acertar cada vez mais? Anotando, diário de trade. Então, anota aí, a partir de hoje vocês vão fazer o diário de trade. Além disso, o diário vai te permitir que você reconheça algum padrão de autossabotagem nele, sabe? Algum padrão negativo que você precisa corrigir. Então, por exemplo, você tá lá e analisou uma determinada entrada e você nem consegue reconhecer o que aconteceu de problema ali. Aí você já vê, puxa, aconteceu tantas vezes esse mês. Em que momento que aconteceu aquilo? Você começa a se questionar. E o que eu falo também,
você desacelera as operações, porque você fala, bom, já que eu vou ter que começar a anotar todas as operações, você já pensou operar 100, boletar 100 vezes por dia? Como é que eu vou escrever tudo isso, né? Precisa boletar 100 vezes por dia? Pensa nisso também. Além disso, principalmente na época que eu dava mentoria para a mesa proprietária, que agora eu dei uma parada, mas por que os traders estouravam os limites de stop global? Excesso de operações. Isso era fato. Então, normalmente, quando chegava no segundo dia de operação seguida, né, que normalmente na mesa eram 3 dias de stop global, já era desligado, no segundo dia eles já mandavam o caso para mim, para eu parar a pessoa, para ela pensar e obrigar ela, né, eu obrigava, né, porque aí é corporativo o tratamento, né, não eles têm que seguir a regra, né, de uma empresa que paga o salário deles. Então, o que eu percebi também, que eu acho também que justifica o porquê que eu estou pedindo isso para vocês. Quando você tem que registrar a operação, e eu digo, registra até antes, não vai registrar depois não. Já vai entrar, já começa a anotar lá por que você vai entrar, que horas, onde, tal, preço, nananana, tudo bonitinho. Por quê? Isso força você a ter mais paciência para operar, né? Porque antes, você colocando antes, né, os pontos, né, o seu trade já detalhando e descrevendo ele antes da próxima operação, evita você cair naquele conto da vingança, de operar em excesso, né, do overtrading, tédio, procurar operação, meu amigo entrou, não entrei. O índice está subindo, o dólar vai cair, eu vou vender. Você entende esse tipo de coisa? Não justifica, correto? E pensa no longo prazo, gente, sério. Com isso em mãos, pensa no longo prazo. Pensa que não existe como você enriquecer rápido, mas dia após dia, fazendo uma análise, fazendo um percentual todos os dias, acertando mais, tendo maior consistência, maior responsabilidade pelos seus atos, você vai conseguir e não vai cair mais nessa armadilha, porque a sua própria mente te coloca na armadilha. Eu digo isso por experiência própria, tá? Quando eu estava operando só day trade, eu comecei a estudar a mentalidade para eu me ajudar, que vocês lembram que foi assim que eu comecei o instituto. Foi para mim o ponto chave, foi o ponto de virada, né? Logicamente que eu tive uma mentora, uma pessoa que me acompanhou, e quando eu estava aprendendo, ela me passou esse exercício, né? Ela falou, você tem que anotar todos os seus trades, né? Eu falei, bacana, vou anotar. Até então, pra mim, eu também achava chato, diz que pé no saco, né? Tem que anotar tudo isso. Mas ela me cobrava. E assim, só depois disso que eu comecei a compreender o que eu estava fazendo, que eu não conseguia explicar as minhas operações. Hoje, todas as operações que eu entro, eu sei porque eu entrei, porque eu saí, se eu vou sair antes, se eu vou sair depois, o que está acontecendo. E eu falo isso, sempre a minha responsabilidade, sempre a responsabilidade de quem abre a posição. Então, o que eu penso? Se você tem pouco dinheiro, né, vamos falar, você tem R$ 1.000, não adianta você querer ganhar R$ 1.000 por mês. Compreende? Você tem que ganhar R$ 100. Tem que fazer 10%. Começa com um pouquinho. Vai aumentando o seu saldo positivamente todos os meses, né? Porque a chave qual é? É permitir que o poder de capitalização trabalhe para você. É permitir que você consiga tirar dinheiro, né? Tirar dinheiro do mercado, receber dinheiro do mercado. Então você imagina você fazer por 5 anos R$ 100, né? Todos os meses. Lógico que com o tempo você vai adquirindo mais consistência, vai ter mais dinheiro, mas pensa nos 10% por mês. Quem faz 10% por mês? A poupança, gente, eu vi esses dias, se eu não me engano, eu dei uma olhadinha no meu banco, que eu não tenho dinheiro na poupança, tá? Mas eu olhei lá e falei, gente, é 2,26 ao ano. Se você fizer 10 por mês, não é? Então, quais são as 3 etapas que a gente discutiu ao longo dessas 2 aulas? 1. Seja determinado ao sucesso. Número 2. Você tem que operar com paciência. Ter paciência para esperar a sua entrada aparecer. 3. Desenvolve um plano para longo prazo, que você possa
Tire da sua cabeça o enriquecimento rápido. Por que eu falo isso? Né? Ao longo desses mais ou menos 5 anos que eu opero, eu percebi que esses 3 pontos são os mais importantes que você precisa seguir. E eu digo ainda, tá? Ao longo de todos os meus coaches, mentorandos, do pessoal de mesa proprietária que eu trabalhei, de todos os traders iniciantes, experientes, traders de day trade, swing trade, position, forex, o que eu percebi? Que a estratégia, o seu setup corresponde a 20% do que é necessário para ter sucesso. E os outros 80% estão aqui. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil esse conteúdo para vocês. Não esqueçam, compartilhem esse vídeo com a galera, com o pessoal de grupo. Gente, o material é gratuito. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar para vocês o material que eu tenho de plano de trade, também é gratuito. Pode imprimir, pode fazer ele eletrônico, da forma que você achar melhor, tá bem? E te vejo no próximo vídeo.